Internacional não venceu dentro de campo o São Paulo, conseguiu vencer, aspas, quando a gente fala vitória, eu quero dizer, conseguiu o título do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, é isso que está valendo nessa noite para o torcedor do Flamengo. Não importa se perdeu mesmo assim para o São Paulo, que a gente viu que fez aquele jogo diante do Botafogo. O Botafogo, que estava numa situação já periclitante, conseguiu vencer o São Paulo. E o São Paulo hoje venceu o Flamengo. O Rogério Ceni, portanto, consegue comemorar dentro de uma casa que ele comemorou com o São Paulo. Mas até o último minuto de partida, Rafa, a gente viu a apreensão dos jogadores sobre o que estava acontecendo no jogo do Internacional e do Corinthians. Faltava ainda aquele 1 minuto, eu ia dizer 1% vagabundo, como diz o Wesley Safadão, mas 1 minuto ainda de partida naquela reta final. Pegaram ali, ficaram de olho no celular da Júlia Guimarães e tudo mais. Sobre a derrota, eu acho que é um debate mais abrangente sobre o nível do campeonato, mas influenciado pelo ano que a gente vive, enfim, né? Já que a gente já não está nem dentro mais de 2020 e tudo o que foi possível ser feito com relação à qualidade do jogo. E sobre essa questão, acho que o ponto baixo, falando do jogo de hoje, é ter... O jogo, quando o São Paulo faz 2-1, o Flamengo já praticamente não tinha o controle do título, né? Ele dependia só de si, viraria o jogo, ser campeão. Mas ele estava a 2 gols disso acontecer. Então o Flamengo acabou ficando muito distante em determinado momento, muito dependente do Corinthians, dependente do que estava acontecendo no outro jogo. E é time para mais do que isso, falando de um jogo 90 minutos contra uma equipe inferior. Então seria uma nota abaixo. Mas pouco importa, o que a gente está vendo aqui é o que condiciona as 38 rodadas e o sentimento do torcedor do Flamengo nesse momento, né? Mas reitero, claro, né? Venceu o Campeonato Brasileiro, mas Rogério Ceni ainda deve estar com aquele sentimento de, poxa, eu quero vencer o São Paulo também, né? Porque querendo ou não, virou um tabu isso. Mas com certeza hoje ele nem vai lembrar disso, tá ali comemorando, todos os jogadores comemorando, a gente está mostrando aqui ao vivo no Troca de Passes. E vamos ampliar então a nossa resenha, porque eles já estão sentados, recuperados, tomaram água, aquela coisa toda. Luiz, seja bem-vindo ao Troca PVC também. Boa noite depois de tanta emoção. Karine, sempre um prazer. Alô, Rafa. Beijo, Rafa, ó. Karine, eu não esbarro por aqui. Rafa estava de home office um tempão. Há um tempo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Fizemos essa longa jornada. Aliás, programação do Sport TV hoje ao longo de todo o dia, né? Redação, Sport TV News, seleção. Tá na área. Seguimos o nosso aquecimento e um jogo, uma noite incrível, não, PVC? É o mais dramático. Sabe o que eu acho que me chamou a atenção de cara? 25 de fevereiro. Foi o dia mais dramático das finais de Campeonato Brasileiro. Por causa de 86. Que foi a final em 87, 25 de fevereiro, que na última bola do jogo, o Careca acerta o sem pulo, mete no ângulo e leva a decisão para os pênaltis. O São Paulo perde o primeiro pênalti com o Careca e depois vira. No mesmo 25 de campeonato, mas o primeiro momento é de valorizar o campeão. O Flamengo é campeão porque tem o melhor ataque e porque tem o melhor elenco do Brasil. Agora a gente vai para... Gabriela Ribeiro com o Vitinho. Vamos escutar o Vitinho. Vitinho estava aqui falando que foi muito tenso quando eles ouviram que tinha sido gol do Internacional. Aí você estava acompanhando ali no celular, né, Vitinho? Como é que foi esse finzinho de jogo? Não, falaram que tinham feito o gol, mas já gritaram impedimento, mas ali a tensão para esperar dizer que estava impedido, para anular o gol e dar mais 1 minuto. Aí quando a gente foi ver, foi a 55, já eram 7, virou 8, que virou 10. Então é agradecer a Deus por... Mesmo com tudo isso, a gente saiu vitorioso, mais um título para curar um trabalho, né, fantástico. Entre todos os desafios que nós tivemos, nós persistimos e saímos vitoriosos. Isso vai ficar marcado para a história mais uma vez. Esse título é resultado da superioridade do Flamengo, do elenco? Acho que também tem um pouco disso, mas acho que o trabalho mesmo que foi feito mesmo com as mudanças e o dia a dia e os jogos que a gente não veio ter resultado positivo, né? Passou-se por um momento muito complicado, mas depois da nossa eliminação, a gente criou um compromisso que sairíamos vitoriosos no Campeonato Brasileiro e honramos esse compromisso. Então, acho que esse grupo unido pode chegar
onde quiser. E o quanto o Rogério Ceni fez diferença para esse título? Um cara vitorioso, com a gente que tinha acabado de ser, né, vitoriosos também. Então foi uma união perfeita, com todas as dificuldades e desafios a gente chegou e coroou, e mais uma vez ele está sendo campeão e a gente também. Obrigada, Vitinho. Os jogadores já começam a descer para o vestiário. Gerson é um deles, a gente até está procurando ele por aqui. Mas é isso, Karine. Valeu, Gabi Ribeiro, no gramado, junto com a Júlia Guimarães, ali na caça em torno dos jogadores para bater papo e também trazer as informações aqui para a gente. A gente continua e eu já vou aproveitar justamente essa pergunta da Gabi para o Vitinho. O quanto tem do Rogério Ceni nessa conquista? Tem mais do que o torcedor do Flamengo quer admitir, né? Polêmico isso. Porque foi um período de farpas. Eu falei, não só com relação à torcida, mas por decisões que também geraram um desencaixe, por exemplo, de pensamento com o Gabigol, com o principal craque, principal ídolo do torcedor. Então é compreensível que tenha sido um momento, né, ou um período, né, nesse segundo turno de campeonato um tanto inconstante com relação nessa relação técnico-torcida, principalmente. Mas não é comemoração. Você não achou que a comemoração anula essas rusgas ou realmente eles passaram pano, resolveram? Porque todos elogiaram muito o Rogério, agora já na comemoração. Eu acho que o título e o trabalho estão mais protegidos nesse aspecto do que o externo e interno. Hoje mesmo, tudo bem, é o Gabigol com problemas físicos sendo substituído, mas foi uma constante dentro do campeonato, né? Quem acompanhou o jogo perto de torcedores do Flamengo sabe do incômodo que é a decisão de não colocar, por exemplo, ou raramente colocar Pedro e Gabigol juntos no comando de ataque na reta final dos jogos, né? Então, assim, é um dos exemplos, mas um incômodo com decisões... Com o Rogério eles não começaram nenhum jogo. A realidade é que o Rogério é como se ele tivesse dependente do título. Ele não tinha outra opção. Uma perda de título hoje, em determinado momento, escapou do poder dele isso, passou a ser uma decisão entre Inter e Corinthians. A perda do título significaria talvez um rompimento nessa relação. Então era título ou nada na relação Rogério-Flamengo. E o título veio. Eu acho que isso dá uma amenizada considerável. Eu acho que é a relação Rogério-torcida do Flamengo. Vamos só voltar lá para o Morumbi, que a Júlia Guimarães está com o Gustavo Henrique e a gente vai ouvir ao vivo. Oi, gente. Oi, Karine. Estamos aqui com o Gustavo Henrique. Gustavo, você foi titular nessa arrancada dessa reta final em praticamente todos os jogos, né? Ali quando o Rodrigo Caio não estava jogando, agora com o Arão fora ali, você recebeu essas oportunidades de jogar e foi muito bem. Queria que você falasse sobre o que foi decisivo nessa arrancada final do Flamengo para o time ir tão bem, conquistar, né, a liderança do campeonato na penúltima rodada e agora o título, levantar essa taça nessa última rodada. O que mudou no time nessa reta final? Cara, a gente nunca deixou de acreditar. Eu acho que esse foi o primeiro ponto, né? A gente teve uma conversa a partir do jogo do Goiás, se eu não me engano, começou a arrancada, né? A gente realmente sabia que ia ter jogos difíceis, mas que a gente tinha que entrar como se fosse o último jogo. E eu acho que todo mundo querendo nesse time com muita disposição, muita vontade, assim, a gente... É difícil parar a gente, sabe? Então a gente teve a consciência, a gente trabalhou, né, muitas vezes em silêncio, né? Por muitas críticas, muitos insultos. E a gente em nenhum momento deixou de desistir. Só agradecer a Deus mesmo, porque Ele que nos capacita, não deixa a gente desistir dos nossos sonhos, né? E é isso. E pelo elenco que o Flamengo tem, muitas pessoas no início do campeonato, até pelo que o Flamengo tinha feito na temporada passada, falaram, o Flamengo é o principal candidato ao título. Muitas pessoas falando que o Flamengo poderia conquistar o título com antecedência, como foi no último Campeonato Brasileiro. E acabou sendo muito mais difícil do que vocês imaginavam, do que os torcedores imaginavam. O Flamengo acabou oscilando muito no campeonato, teve troca de técnico também. Qual é a principal lição que vocês tiram dessa temporada para a próxima, que já vai começar? Como você falou, foi um ano muito atípico, né? A gente teve 3 treinadores, os 3 muito diferentes, uma filosofia muito diferente um do outro. A gente estava acostumado a jogar no Maracanã lotado, né? Isso influencia muito também. Mas como eu falei, eu acho que em nenhum momento a gente deixou de existir, né? Teve troca de treinadores, troca de um pouco de filosofia, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar. A gente tentou acertar entre a gente, né? Quando muitas vezes não dava. E a gente não pensou em desistir em nenhum momento. Muito obrigada, parabéns pelo título. Karine, é com vocês aí.
Valeu, Julinha. Muito obrigada. A gente segue aqui no nosso bate-papo, na nossa resenha. PVC, termine seu pensamento que a gente já vai chamar o Casão também para fazer um contraponto sobre o que aconteceu lá no Beira-Rio com o que aconteceu no Morumbi. Eu acho que a relação dos jogadores com o Rogério os jogadores adoram o trabalho do Rogério. Quem tem o hábito de dizer que o Flamengo é campeão apesar do Rogério é uma parte da crítica e a torcida do Flamengo. A torcida não teve uma relação de lua de mel com o Rogério até agora, mas dentro do Ninho do Urubu a relação é muito boa. Aprecia-se muito o trabalho do Rogério, muito mais do que era com o Domi. Vamos colocar o Casão, então, junto nessa conversa? Ele vai aparecer aqui no telão. Ele acompanhou Internacional e Corinthians. Casão, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Estamos aqui falando do título do Flamengo, mas também queremos colocar você que estava vendo, prestando atenção também e estava na transmissão do jogo entre Internacional e Corinthians, para trazer também um contraponto sobre o que a gente viu. A gente trouxe a imagem há pouco, se puder a gente colocar de novo, da Júlia Guimarães, nossa repórter, com o celular e todos os jogadores em volta do celular dela para acompanhar a reta final do Internacional. O que aconteceu foi que o primeiro tempo faltou intensidade, faltou velocidade, deu espaço para o Corinthians sair tocando a bola. E seria diferente, na minha cabeça e do Lédio também. Você está disputando a última partida do campeonato. Você precisa da vitória, né? Esperando o outro time tropeçar. Aproveita o primeiro tempo, que estão os jogadores 100% e pressiona o Corinthians. Não fez isso. O Corinthians teve até uns 20, 30 minutos de domínio na partida, de toque de bola, arrumando até espaço para chegar perto da área. E no primeiro tempo, a coisa mais perigosa para o Flamengo foi o pênalti do Ramiro, né? Bola na mão do Ramiro, que a Nadine falou que foi pênalti, todo mundo achou que foi pênalti. No intervalo mostraram outras duas jogadas parecidíssimas que deram pênalti em outras situações e o juiz deu pênalti lá no jogo do Inter e Corinthians, e o VAR chamou o juiz e convenceu o juiz, o árbitro, a mudar de ideia. Esse foi o momento mais perigoso para o Flamengo, na realidade, lá em Porto Alegre. Já o segundo tempo, o Inter veio com mais intensidade, veio com mais força, veio com mais perigo, foi se cansando, né? No final do jogo estava sem perna, desgastado, usando muita jogada aérea, errando muitos passes, mas aí também teve o gol do Edenilson, que estava impedido, claramente, mas a jogada também temerosa para o Flamengo foi o último chute do jogo, talvez o último chute do campeonato, né? Porque o Flamengo já tinha acabado o jogo.